A ascensão de Stephen King. Ele veio vender o próprio sangue para poder ter o que comer. As condições materiais em que nascemos podem determinar seriamente o rumo que nossa vida toma, e não importa o talento que tenhamos. Com as condições materiais atingindo a tranquilidade, a necessidade se torna o primeiro assassino da arte. Começo dizendo isso para contar a história de vida do grande mestre literário Stephen King, o rei da literatura de terror, que viveu em carne própria pobreza e falta. Nascido em 21 de setembro de 1947 em Portland, Estados Unidos, Stephen nasce em condições claras de pobreza. Seu pai abandonou a família quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Então as dificuldades financeiras da família só fariam crescer desde a sua ida. Sua pobre mãe tinha que fazer cara por Stephen e seu outro filho David, agora que estava completamente sozinha. Para fazê-lo, chegou a ter 3 empregos. Sem dúvida era uma mulher forte. Uma maneira que a mãe de Stephen encontrou para que seus 2 filhos não ficassem entediados com seus longos dias de trabalho foi incutir a ambos o hábito da leitura. Os irmãos adoraram muito a literatura de terror e, como amantes profundos desse gênero literário, ambos começaram a escrever suas próprias histórias e contos, tudo encorajado pela sua mãe, que ao chegar em casa ouvia e lia os contos que haviam escrito no dia. A verdade era que o ritmo em que ambos liam era muito grande, então, em vez de comprar novas obras, melhor e mais econômico era incentivar eles mesmos a escreverem as próprias. Como vemos, a literatura, no caso de King, desde sua infância, se torna uma linda fuga da realidade material que sua família tinha. À medida que Stephen foi crescendo, foi compreendendo o abandono do seu pai, perguntando-se muitas coisas sobre ele e sentindo de perto o injusto da sua realidade. Tudo isso começou a atacá-lo emocionalmente, tudo mais forte à medida que ele crescia. Tudo o que lhes contei até agora deixa aberta uma clara inclinação para a literatura por parte de King. Mas não foi até que um dia, na casa da tia, ele encontrou umas cartas que o pai tinha escrito para editoriais e revistas do momento. O pai de Stephen tinha tentado publicar algumas obras próprias, mas todas as tentativas foram rejeitadas. Encontrar essas cartas e descobrir que seu pai escrevia comoveu muito Stephen. Para uma criança ou adolescente, a ausência de um pai geralmente significa muito. É uma falta que os marca e, para Stephen, encontrar essa ligação com seu pai, apesar da sua ausência, e perceber que, de alguma forma, os dois unem as letras, foi para ele muito significante. A partir desse momento, ele se convenceu de que ele conseguiria triunfar onde seu pai falhou. A realidade bateu-lhe forte, pois os problemas econômicos continuavam e ele, tal como o pai, enviava suas obras para as revistas e editoriais, sendo rejeitado repetidamente. King entra para estudar na escola secundária de Lismore e lá, no mundo acadêmico, pôde demonstrar o seu valor no campo das letras e ser pela primeira vez reconhecido pelos seus professores e colegas, que começaram a interessar-se pelo seu talento. Mas, como eu disse no início, a necessidade geralmente é o primeiro assassino de arte, especialmente quando se cresce e se entende que as responsabilidades devem ser cumpridas e ser uma ajuda doméstica. King, por ter uma mãe forte e trabalhadora, tinha podido dedicar tanto tempo à literatura. Mas já era hora de ele começar a devolver algo à sua mãe por tudo o que foi dado. King começa a trabalhar como escavador de sepulturas no cemitério. Mas ele faz isso há pouco tempo, e só para ajudar financeiramente, com o justo, pois um trabalho mais completo acabaria fazendo com que ele desistisse da literatura, ou pelo menos se afastasse dela. King preferiu trabalhar pouco, trabalhos de um dia ou 2, algo rápido, com razão para ganhar dinheiro extra e ajudar financeiramente sua família.
Ele chegou ao extremo de vender o próprio sangue à razão de conseguir alguns dólares que lhe desse a mínima estabilidade para continuar escrevendo. E com estabilidade quero dizer ter algo para comer em casa. Nesse extremo qualquer, um deixa as letras e encontra um trabalho completo e desiste dos seus sonhos, talvez enganando-se que se tivesse um tempo livre conseguiria escrever. King tinha isso muito claro. Mesmo que por vezes pudesse escrever algo, ele não o faria nas condições em que o tinha feito desde criança. E sabia que isso iria diminuir muito a sua qualidade e o seu desejo de escrever, e, ao ficar frustrado, deixaria de escrever completamente e, fazendo isso, morreria sua alma, aquela que só existe enquanto for acompanhada pelas letras. Felizmente, o King tratou um pouco da sua crise econômica trabalhando para a biblioteca da faculdade, onde estudava. Lá ele podia ler e escrever enquanto trabalhava, e tirava algum dinheiro. Era de longe o trabalho perfeito, mas não dava muito. King conhece o amor da sua vida trabalhando nessa biblioteca. Pouco tempo depois de conhecê-la, acaba se casando e tendo uma filha. Por mais alegre que pareça este fato, que certamente foi extremo, a realidade era que o casal, ambos, eram pobres e tinham uma vida muito pesada. Viviam em um trailer com a sua filhinha, a quem não podiam dar muitas coisas. Na altura já, King escrevia pouco. Tinha que se responsabilizar pela situação. Por isso, tinha 2 empregos, enquanto sua esposa tinha um. King sentiu que lhe aconteceria o mesmo que ao seu pai, que seria um fracasso na literatura e na vida. A sua realidade dentro daquele trailer, com tantas carências, o lembravam dia após dia que era um fracasso. King começou a passar por uma forte depressão que o levou a beber e a desenvolver um sério e lamentável problema de alcoolismo. Sua esposa, constante e eternamente, encorajava-o a seguir em frente. King, felizmente, era um gênio literário. Sua persistência antes sua própria natureza de fuga, que eram as letras, levavam-no a escrever, nem que fosse pouco, por seus trabalhos. Stephen começaria então a escrever Carrie, a história de uma jovem que era irritada na escola e que tinha uma mãe que era uma fanática religiosa. Esse relato King jogou no lixo quando já o tinha constituído o suficiente. A sua esposa pegou-o do lixo e leu. Ela ficou fascinada e disse ao King para continuar a escrever a história. Previu-lhe que esse seria o seu sucesso. King olhou nos olhos. Ela realmente amou. Então aceitou seguir e terminar. Em 1974, a editora Doubleday ligou para o King dizendo que queriam comprar os direitos da obra. Então lhe dariam $2.500. A emoção de King não tinha comparação. Finalmente, ele foi visto. Sua esposa tinha razão. Essa peça que ele mesmo tinha jogado no lixo acabaria sendo seu sucesso. Não demorou muito para que a New American Library quisesse os direitos da Carrie, porque a obra oferecia $400.000 à editora Doubleday, que, pelos seus próprios estatutos, davam 50% da venda dos direitos ao autor. Com esse acordo, King nunca mais tocaria pobreza. Muitos de nós saberão bem o que aconteceu ao King a partir desse momento. Certamente todos conhecerão sua obra até hoje, seja por ler ou por ver as adaptações para o cinema. Como um dado extra, King sentiu depois de tanto sucesso obtido que só tinha tido sorte. Então pensou em tirar outros romances, mas com o pseudônimo de Richard Bachman, com a ideia de tirar o nome de Stephen King e começar do zero. A razão de ser testado a si mesmo, que não foi sorte. A verdade é que teve igualmente sucesso com as obras que tirou sob esse pseudônimo, além de surpreender agradavelmente os fãs do autor quando descobriram que ele era Richard Bachman.